A trilha é empolgante, mas o futebol da seleção brasileira não tem sido assim, viu? 7h30, o quinto sinal da Rádio Bandeirantes está marcando e o Lucas Herrero já está por aqui para trazer a atualização do noticiário da seleção brasileira. E eu fiquei muito curioso, viu, Lucas Herrero, com a notícia que você deu mais cedo aqui na programação da Rádio Bandeirantes, no Nossa Área. De que teve churrasquinho para entrosar o elenco da seleção. E aí, o que você pode dizer da equipe do técnico Tite? Herrerão, boa tarde. Vamos nessa então, Vini. Muito boa tarde a você, boa noite, né? Boa noite também ao Gustavo Soler, a Gabi Guimarães e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Essa era uma folga que não estava prevista no cronograma oficial da seleção brasileira. Ontem haveria treinamento, mas aí depois da viagem para a Colômbia, volta ao Brasil, o técnico Tite, juntamente com a comissão técnica, decidiram dar essa folga e participar da folga. Eles foram para um sítio em Manaus mesmo, para fazer um churrasco, para fazer uma confraternização com todo o staff. Além da comissão técnica, estavam presentes também membros da delegação do Brasil, aqueles chefes de delegação. Então, todo mundo participou dessa folga para que eles fizessem um churrasco, comemorassem, conversassem bastante, porque, ainda mais depois daquele desabafo do Neymar, né, é necessário a gente debater sobre outros assuntos que não sejam apenas os de dentro das quatro linhas, né? Então, a seleção aproveitou esse tempo para se reunir e entrosar fora dos gramados, e hoje teve treinamento, né, com modificações. Você citou essa questão que envolve o mediano da seleção brasileira, para ser bem gentil, mas com isso o técnico Tite fez algumas modificações para essa partida de quinta-feira contra o Uruguai, uma modificação dessas bastante pedida, né? Pelo menos nos últimos jogos, o Rafinha, atacante, conseguiu resolver a parada para o Brasil com 2 assistências diante da Venezuela e um quase gol contra a seleção da Colômbia, cruzamento para o Antony, que no finzinho o Ospina salvou, seria o gol da vitória da seleção brasileira. Então o principal destaque de hoje, desse treinamento que aconteceu à tarde lá em Manaus, no estádio da Colina do São Raimundo que não participa da Série A do Brasileirão já há tanto tempo, desde 2005, faz muitos e muitos anos que o São Raimundo não participa da Série A do Campeonato Nacional, e 300 crianças acompanharam esse treinamento, então foi uma atmosfera diferente, porque o pessoal de Manaus mesmo gosta muito da seleção brasileira, então o técnico Tite aproveitou para fazer essa junção, né, da seleção juntamente com o time, e aí o Brasil deve ter essa mudança do Rafinha lá na frente, entrando no lugar de quem? Gabigol. E na defesa temos mais 2 possibilidades de mudança nesse treinamento, né, que foi feito no estádio da Colina. Emerson Royal ganhou a posição na lateral direita e na zaga Lucas Veríssimo tem a primeira oportunidade como titular nessa perna das eliminatórias para a Copa do Mundo no Catar. Ou seja, um provável Brasil que também deve ter mudança no gol, com o Ederson entrando no lugar do Alisson, com o próprio Ederson no gol. Na lateral direita o Emerson Royal, na zaga Thiago Silva e o Lucas Veríssimo, na esquerda mantido o Alexandro. No meio de campo, Fabinho, na ausência do Casemiro, vem sendo o primeiro volante, e a gente tem cada vez mais certa essa possibilidade, né, de que o Tite enxerga o Fabinho como primeiro volante, ponto, acabou, né? O Casemiro fora por causa de uma infecção no dente do siso, ficou na Espanha, no Real Madrid, e aí o Fabinho vai ser mais uma vez o primeiro volante, Fred ganhando mais uma chance como segundo volante, o Paquetá, o meio-campista, no ataque de um lado de um lado o Neymar, do outro o Rafinha, e centralizado o Gabriel Jesus voltando para essa posição. Mas a gente sabe muito bem, né, que o Gabriel Jesus, o Neymar e o próprio Rafinha não vão ficar guardando posição. Esse time do Brasil bastante móvel do meio para frente, mais uma alternativa, mais uma tentativa do técnico Tite de fazer com que o Brasil jogue melhor. E aí fica a dúvida, né? O Brasil tem que treinar uma formação ideal até a Copa do Mundo ou testar novos jogadores, testar novos nomes até a Copa do Catar. Pelo menos pelo que vem fazendo o Tite até agora, vai testar, ao mesmo tempo que tenta colocar uma peça nova ou outra dentro dessa formatação titular do Brasil na frente, caso, por exemplo, do Rafinha. E o que, desculpa te interromper, Vini, mas o que surpreende, né, e o que preocupa, além de não ter ali uma formação e você ir fazendo testes e mudanças e ser um futebol que não é encantador, é o nível de dificuldade que o Brasil tem com relação às seleções daqui, né, que não é o mais alto, e aí chega na Copa do Mundo e acaba sendo eliminado precocemente. Eu ia perguntar pro Herrero com relação ao Neymar, mas pode seguir, Vini. Eu ia só perguntar a tua opinião e a do Gustavo Soler sobre essa possibilidade de observação do Tite. Eu trouxe o dado no último jogo da seleção contra a Colômbia, empate por 0-0,
que o Tite ao menos tem feito observações, coisa que ele não fez para disputa do Mundial da Rússia. Ele não fez. Ele testou 26 jogadores para disputa do Mundial da Rússia. Para a disputa do Mundial do Catar, 41 atletas já foram testados. Até pelo tempo de trabalho, né? Claro. Chegou no final, no meio de 2017, para a Copa de 18. Quando você chega no meio de eliminatórias, já para a reta final, tendo de fechar um grupo, é natural que faça menos mudanças. Que você faça menos mudanças, que você estabeleça ali um grupo e fala, opa, vou com esses caras. Agora, quando você tem de dar uma resposta de um Mundial para o outro, onde você não vai bem em 2018, é natural que você tenha ali uma base, que essa base seja aproveitada em partes e que você faça observações. Então, me agrada o fato do Tite hoje testar atletas, fazer observações, mas esse é o ponto de destaque e de debate, Gabi e Soler. Até que ponto vale você fechar um grupo e falar, eu tô com esses caras e ninguém mais entra e agora eu vou tentar aumentar o nível de entrosamento desses, ou fazer observações? Você conversou com o César Sampaio hoje, auxiliar do técnico Tite. Eu quero a tua opinião, Gabi. Eu acho que existe um limite, né? Acho que talvez nesse começo de preparação, talvez ele pudesse fazer mais testes, como ele realmente fez e você trouxe esses números. Mas a essa altura, né, na proximidade que a gente tá da Copa do Mundo, já no ano que vem, eu acho que a essa altura ele já deveria ter um time bem definido. É claro que às vezes ele tem desfalques que fogem do controle dele, aí naturalmente ele tem de fazer alterações, mas a essa altura, com o tempo de trabalho que ele tem, eu acho que já passou da hora de ele ter um elenco titular e já bem definido. E mais uma vez, pra mim o maior problema não necessariamente é a formação ou os treinos ou quem ele coloca pra jogar, é o nível de dificuldade. O Brasil é líder hoje nessa tabela para as eliminatórias da Copa do Mundo, né? Mas o nível dos adversários não é o mesmo de uma seleção europeia e o próprio Tite já pediu várias vezes para conseguir ter esses confrontos, mas o calendário tanto do Brasil e dos times da Europa não permite. Gustavo Soler, antes do Lucas Herrero finalizar aqui o noticiário da seleção, quero a tua opinião. Essa possibilidade de entrada do Lucas Veríssimo, do próprio Emerson na lateral direita e principalmente do Rafinha jogando mais avançado, foi a grande novidade, o grande sopro de esperança de algo diferente nessa equipe, não? Sim, o Rafinha é um jogador que vem demonstrando muito talento, jogando no Leeds da Inglaterra, um jogador de velocidade, drible, é um jogador que me agrada. O Emerson ainda não conseguiu se firmar na camisa da seleção, parece que ele sente o peso da camisa da seleção. O Lucas Veríssimo é... Finalmente, né, o Tite dando oportunidades para um dos jogadores que mais está se destacando no futebol brasileiro nos últimos anos. Era um dos principais zagueiros do futebol nacional e desde que ele fez a sua estreia com a camisa da seleção, entrando no segundo tempo, ele mostrou muita personalidade. Então, acho que o Lucas Veríssimo vai conseguir conquistar essa quarta vaga entre os zagueiros para a disputa da Copa do Mundo de 2022. No meu ponto de ver, o Tite já tem pelo menos 17 nomes garantidos para a próxima Copa do Mundo. Então são pouquíssimas vagas ainda em aberto. Só que aquilo que a gente conversou na nossa área, eu queria ver ele colocando o Vinícius Júnior para jogar. Ele finalmente conseguindo colocar o Gabigol para fazer alguma coisa na seleção. Porque o jeito que ele monta, o Gabigol nunca vai funcionar na seleção. Porque ele espera algo do Gabigol que o Gabigol não faz no Flamengo, que o Gabigol nunca fez na carreira dele, que é ser um centroavante pra ficar parado. Isso é algo que o Pedro faz, por exemplo. Exato. O Gabigol muitas vezes flutua, como faz o Neymar com a camisa da seleção. Exato. Né? O Gabigol, quantas assistências ele não dá de fora da área? Quantas vezes ele não sai da área pro Everton Ribeiro aparecer como elemento surpresa, o Bruno Henrique, o Arrascaeta. Então, o Tite ele até tentou espelhar aquele time do Flamengo de 2019, com o Gerson como segundo volante, jogando um 4-4-2, só que são jogadores de características diferentes e o trabalho dele é diferente. Então ele não consegue espelhar igualzinho porque ele espera algo de um jogador que esse jogador não faz há muito tempo. Então eu acho que nessa Copa de 2022 o Brasil não terá uma vida muito longa. Pode chegar numa semifinal, pode chegar... passado umas quartas de final ali com certa dificuldade, chegar numa semi, mas eu não vejo o Brasil nem entre os 5 principais candidatos a título. Hoje, mesmo com a Argentina tendo menos pontos que o Brasil, eu acho que a Argentina joga mais do que o Brasil, porque teve até um torcedor nas redes sociais, o Flaco Amarelo, um torcedor bem conhecido do Boca Juniors, que ele disse: finalmente, depois de muito tempo, a Argentina está jogando como a Argentina, não jogando como um time europeu. Então a Argentina mesmo parou de ser um Messi dependência, de querer se espelhar no Barcelona para o Messi se sentir à vontade. Agora não, o Messi tem que se sentir à vontade porque ele joga na seleção do país dele.
E o Messi tá dando conta do recado. O Messi hoje, foi até uma analogia que o PVC fez, o Messi hoje aos 34 anos, ele sorri jogando na seleção. O Neymar, que sempre sorriu jogando na seleção, hoje não sorri mais. E talvez isso já vai de encontro com aquilo que o Neymar vem falando, que ele não sabe se vai chegar para 2026, que a gente já não sabe se ele tá com cabeça para jogar 2022, e aí ele tá chegando, o Neymar, naquele ponto da crise dos 30 anos do craque brasileiro. O Ronaldo, a última Copa dele, em 2006, ele tinha 30 anos. Com 34 ele não disputou e tava enorme de gordo. O Ronaldinho, com 30 anos, disputou 2006. Quer dizer, não, o Ronaldinho Foi com 26, né? o Ronaldinho com 30 anos não conseguiu chegar na Copa de 10. O Adriano com 30 anos não conseguiu chegar numa Copa do Mundo. O Kaká com 30 anos não conseguiu chegar em alto nível para disputar uma Copa do Mundo. Então, os craques brasileiros, os últimos pelo menos, quando estavam chegando nessa fase dos 30 anos, realmente ninguém conseguiu mais render em altíssimo nível como renderam quando eram jovens, quando, no caso do Kaká, Ronaldo, Ronaldinho, chegaram a conquistar o título de bola de ouro. Então, aparentemente o Neymar tá chegando nesse patamar de não ter conseguido virar aquilo que muita gente esperava, diferentemente do Ronaldo, nunca teve uma grave lesão, mas acho que ele não vai chegar no patamar que todo mundo esperava e tá chegando nessa idade que acho que o futebol já não é talvez a principal e única coisa que ele quer da vida. Talvez ele já queira outras coisas, que também é algo natural na carreira de um atleta. E eu quero saber do nosso craque, Lucas Herrero, se você tá com a cabeça boa pra terminar o noticiário da seleção brasileira, Herrero. Ah, não sei, a gente pode marcar uma entrevista aí pra gente colocar um fundo mais triste pra eu contar algumas coisas importantes. Enfim, não, mas é interessante o que disse o Soler com relação a essa crise da meia-idade, né, dos atletas, dos craques da seleção brasileira, e a crise do Neymar acaba sendo mais profunda porque, poxa, o Ronaldo, Adriano, o próprio Ronaldinho Gaúcho, pegando só Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho, o que esses caras ganharam pra chegar nessa meia-idade dos 30 anos... muito mais do que o próprio Neymar. Em tese, eles podiam se dar ao luxo de já o Neymar vencemos, só vai voltar eu não quero mais. O Neymar só vai voltar a ser feliz quando ele jogar no Flamengo? Porque é fato que um dia ele vai jogar no Flamengo. Um dia ele vai jogar no é Flamengo. Fato, é óbvio, Exato. é óbvio. Mas é que a crise ele é a do cara Neymar, do jogador do Flamengo. A crise do Neymar é justificável porque até agora ele não conseguiu o que ele queria na carreira, que era o prêmio de melhor do mundo. Isso não dá pra gente tirar. Nunca mais vai conseguir. Então, e aí que entra realmente essa crise. Sim. Poxa, eu abdiquei de tudo até chegar aos meus quase 30 anos e não consegui. Será que vale a pena eu ficar tentando sabendo que eu não vou estar mais no meu auge físico? Porque o Neymar, a gente sabe que mudou a característica de uns tempos pra cá. Ele, ao longo da carreira, vem sendo muito mais também um camisa por causa 10 de lesões do que um ponta. Sim, exato. Então essa crise é justificável. Claro, não tô aqui pra dizer se o Neymar tá certo ou errado. A cabeça dele, cada cabeça uma sentença, como diria o outro, né? Então, inclusive o Thiago Silva falou sobre isso hoje, viu, Vinícius Bueno? Publicou uma foto, né? Publicou uma foto apoiando o Neymar, dizendo que aquilo que ele precisasse, o Thiago Silva, a família Silva, né, estaria a postos, né, e pronta para poder auxiliar. E o Thiago Silva completou 100 jogos com a camisa da seleção e falou, deu uma entrevista coletiva e fez um paralelo com o que o Neymar vem vivendo hoje na época da Copa de 2014, que ele foi considerado por muitos um chorão quando sentou na bola antes dos pênaltis diante do Chile nas oitavas de final da Copa do Mundo. Vamos ouvir. É uma situação bem difícil, né? Que a gente, embora a gente saiba que a gente sofre pressão de todos os lados, mas é uma pressão diferente, uma pressão que parece direcionada, individual, pessoal, sabe? A gente deixa muito de lado, a gente está deixando muito de lado o que ele vem fazendo dentro de campo e focando em outras coisas que não é interessante. Eu passei por alguns momentos aqui dentro, bem semelhantes, principalmente depois da Copa de 2014. Fui taxado aí como chorão, como fraco, como psicologicamente muito fraco, e coisa que vai te machucando, e coisa que você sabe que você não é, sabe? Então, espero que ele não perca essa alegria dele, continue alegre da forma que ele é, porque é um moleque super especial. Palavra então do Thiago Silva, zagueiro da seleção brasileira, dizendo que o Neymar acaba sofrendo algumas críticas que são desmedidas com relação às atitudes dele. Inclusive a gente trouxe ontem, né, Vinícius Bueno, Gabriel Guimarães e Gustavo Soler, na matéria aqui dentro dos Donos da Bola, uma entrevista, um trecho de um papo que eu tive com um psicólogo do esporte, que falava justamente sobre o que o Neymar quis dizer com a entrevista de que ele não teria cabeça, né, para a Copa de 2026. E o psicólogo disse,
é algo que ele está externando sobre o presente e não sobre o futuro, porque quando ele diz que ele pensa apenas na Copa de 22 e não sabe se vai ter cabeça para 26, é porque em 2021 ele já está incomodado com a pressão toda que foi colocada para 2022, para essa Copa do Catar. Então o Neymar deu sinais de que tem problemas e a gente também não pode menosprezar. A seleção tem que abraçar como fez no último treino, como vem fazendo alguns jogadores-chave, né, alguns jogadores que são líderes dessa seleção brasileira, e tentar tem que abraçar, mas tem que ter uma cobrança também deles, não só a passada de mão. Isso me incomoda. Porque o ambiente dele é um ambiente de muita passada de mão. Isso me incomoda porque eu não vejo nenhum companheiro do Neymar reclamar dele em campo. Quando ele prende demais a bola, quando ele abusa de jogadas individuais, quando ele não faz o coletivo funcionar, ele não tem em nenhum momento a orelha puxada pelos companheiros. Isso é péssimo, porque tem alguns atletas ali que são mais experientes, que já jogaram mais, que já viveram mais a bola do que o Neymar, o próprio Thiago Silva. Sim. Só que o Thiago Silva, ele trata o Neymar como um irmãozinho mais velho. E muitas vezes, com o irmão mais novo, e muitas vezes o irmão mais velho tem de ter esse papel chato, de puxar a orelha. Ninguém cobra o Neymar em campo. Isso é péssimo. Até onde a gente sabe, Até o próprio né? Tite não faz isso. É óbvio que pode haver uma cobrança interna, mas em nenhum momento há um esboço, quando a bola tá rolando, de uma cobrança abrir pública. os braços assim. De, pô, Neymar, toca a bola! Sim. Um incômodo que é natural. Quando você tá jogando, disputando, competindo... Coisa do momento Todo ali, mundo quer sim. ganhar. E por mais de uma vez, o Neymar, ele prende a bola de maneira exagerada em alguns momentos e ele sempre sai ileso, como se ele pudesse fazer tudo. E não é só o treinador que tem a obrigação de cobrar. Os companheiros também, em algum momento, tem de falar, Neymar, pô, essa bola é de mim, você foi fominha, pô, solta em mim. E ninguém fala nada, E Herrero. tudo na carreira do Neymar acaba sendo atropelado, né? Tudo é falado Sim. de uma forma errada, no momento errado, em circunstâncias e cenários errados. Se o Neymar tá sentindo esse problema, realmente é algo que a gente tem que analisar e tem que entender. Por que ele não, enfim, de uma outra forma, não convocou uma coletiva, chegou pra dizer, olha, não estou me sentindo bem, eu tenho alguns problemas extracampo, não tô gostando das críticas que vêm sendo feitas, mas não. Ele pega uma entrevista exclusiva pra, antes de uma partida contra a Colômbia, isso ser colocado como se ele estivesse desabafando. Vocês entendem? É sempre o Neymar contra o mundo. Ele poderia gerir a carreira dele de uma forma mais profissional. As pessoas que cercam o Neymar poderiam ter essa sensibilidade. Poxa, o cara não tá se sentindo bem. Vamos tentar fazer com que isso não se torne algo negativo para a imagem dele. Vamos sentar e conversar. Mas não, ele simplesmente solta isso numa entrevista exclusiva e também não fala mais nada depois. E aí as críticas acabam surgindo pela forma como isso é falado. O Neymar a carreira inteira apanhou por causa disso E também. quando ele foi questionado também, num jogo da seleção, pelo Eric Faria, do Grupo Globo, ele não quis falar. Ele soltou Não. uma fala, pra quem entendeu, entendeu. E Meia ficou palavra falando que não sabe mais o que ele pode fazer pra agradar, enfim, a imprensa, os torcedores e tudo mais. Mas assim, eu discordo com você quando você acha que, Herrero, que ele deveria convocar uma coletiva ou qualquer coisa do tipo. Por quê? Uma coisa é o que o Vini tá falando da cobrança que ele tem que receber mesmo, que ele não pode ter tanto a mão passada na cabeça dele por todos os lados, não só pelos jogadores, mas pela comissão técnica também. Mas assim, quem passa por um problema psicológico, muito dificilmente vai convocar uma coletiva pra falar sobre isso. Eu entendo que você tá dizendo que num pré-jogo talvez não crie o melhor dos cenários. Mas em nenhum momento eu falei sobre isso aqui na Rádio Bandeirantes do tipo, nossa, mas ele tá falando da próxima Copa do Mundo sem pensar em 2022. Ele está falando de um problema e o próprio psicólogo, que é o especialista na área, falou de um problema de agora. Eu nunca vou julgar ele pela maneira como ele escolheu expor isso, entendeu? Isso eu discordo. Eu acho que exigir que alguém exponha um problema pessoal, eu não sei se é verdade, não sei qual é o grau, mas eu não exigiria de nenhum atleta expor isso numa entrevista coletiva, de maneira alguma. Eu só lamento que o Neymar já esteja chegando na reta final da carreira dele e a gente não sabe exatamente o que pensa o Neymar, porque ele nunca foi franco. Sim, e Ele quando nunca foi teve a franco. oportunidade, eu nunca quis falar. Ele nunca foi Sempre foi franco. indiretinha. Todo jogador, se você pegar todo craque da história, em algum momento ele topou, fala, quer saber? Eu vou dar uma entrevista aqui pra alguém que eu gosto, que eu conheço, e vai ser a entrevista que quando eu morrer, todo mundo vai assistir e vai ter como referência. Que nem essa entrevista foi. Porque essa entrevista não foi algo direto. Você não tem o outro lado. Você não tem a pergunta. Ele fala, corta o trecho. Ele fala, corta o trecho. Porque se você pegar... Nada é direto também. As respostas do Neymar, elas estão todas, independentemente do assunto, vagas,
são sempre pensadas por um assessor, sempre direcionadas o que ele tem que falar. Ele nunca foi franco. Nós nunca ouvimos o Neymar às claras, falando a limpa, com a cara e com a coragem, sem maquiagem, sem, sabe, aquela proteção, aquela barreira. Eu lamento. E é uma pena. O certo pode não ser realmente a entrevista coletiva, mas assim, quem tem que entender, quem tem que saber o que deve ser feito... quem tá gerindo a carreira dele. É ele juntamente com as pessoas que gerenciam a carreira dele, mas o principal que eu queria levantar aqui era justamente a forma como ele sempre fala as coisas, é sempre o nós contra eles, é sempre achar dando que indireta, o mundo tá contra ele, é sempre numa entrevista que é feitinha. Ninguém ali, gosta de mim. Ele poderia falar, mas poxa, eu não quero mais brigar, gente, vamos parar com Sabe isso. o que eu gostaria? Quero dar uma entrevista legal. Que ele fosse claro e falasse, gente, na boa, eu tô de saco cheio. Isso me Sabe? incomoda. Ele fala, isso me incomoda, aquilo me incomoda, isso me incomoda. gostaria Isso de eu ouvir. gosto, isso faz falta. Eu gostaria de ouvir o Neymar falando com a boca cheia. Eu estou de saco cheio. A maneira como vocês me tratam. Cara, solta o verbo. E rasga o verbo. E fala o que tá no teu coração. Seja franco. Ele sempre com entrevistinhas, sabe, pensadas, elaboradas. Se te perguntarem isso, responda isso. Cara, a gente não conhece o Se verdadeiro fugir da Neymar. risca, não responde. Você entende? Isso eu lamento. Herrerão, prazer tê-lo aqui. Você vai seguir Mais ou até menos. a meia-noite? Vamos juntos até a 00:30, mais ou menos, com Bahia e Palmeiras e também com o pós-jogo no terceiro tempo desse jogo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.